7 lugares onde pessoas simplesmente desaparecem. Você já saiu de casa com tudo planejado. E por um segundo teve aquela sensação estranha de que qualquer coisa poderia acontecer no caminho. A maioria das pessoas nunca chega a viver esse pesadelo. Mas tem lugares no mundo onde isso não é paranoia. É estatística. Lugares onde pessoas entram e simplesmente não voltam. E o mais perturbador: muitos desses lugares não são florestas escuras no meio do nada. São praias bonitas, lagos tranquilos, montanhas que parecem inofensivas. Até cidades normais, olha. Você vai ouvir sobre o Triângulo das Bermudas em algum momento dessa lista. Mas eu prometo que o que eu vou te mostrar hoje vai muito além disso. Porque existem lugares que a mídia quase nunca cobre, com histórias que vão te deixar genuinamente desconfortável. Fica até o final, porque o último lugar dessa lista é o que mais me surpreendeu quando eu fui pesquisar esse roteiro. Bem-vindo! Hoje, a gente vai falar sobre 7 lugares no mundo onde pessoas desaparecem com uma frequência que vai além do acidente ou do azar. E eu não estou falando de teorias de conspiração. Estou falando de dados reais, registros históricos, investigações que ficaram sem resposta e padrões que pesquisadores e autoridades reconhecem abertamente, mas que quase ninguém na mídia mainstream conecta os pontos. Se você gosta de curiosidades que fazem você enxergar o mundo com outros olhos, já se inscreve no canal, porque você vai querer estar por aqui nas próximas semanas também. Agora, vamos começar. Lugar 1. O Mar do Japão, Sea of Japan, e a costa da Coreia do Norte. A questão é a seguinte: quando a gente pensa em desaparecimentos misteriosos no oceano, o cérebro vai direto para o Atlântico. Mas o Mar do Japão, entre o Japão, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tem um histórico que pouquíssima gente conhece. Desde a década de 1970, pelo menos 17 cidadãos japoneses foram confirmados como sequestrados pela Coreia do Norte. Pessoas que simplesmente foram dar uma caminhada na praia ou pescar perto da costa e desapareceram. O governo japonês acredita que o número real seja muito maior. Algumas estimativas chegam a mais de 100 pessoas. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Isso não é só uma questão geopolítica. É um padrão de desaparecimento costeiro que durou décadas sem que as famílias soubessem o que tinha acontecido. Uma mulher chamada Megumi Yokota foi abduzida em 1977 com apenas 13 anos, a caminho da escola. 13 anos. E isso é importante. Os corpos nunca apareceram. As famílias esperaram por décadas. A Coreia do Norte só admitiu os sequestros em 2002, 25 anos depois. Agora você pode estar pensando, mas isso é um caso político, não um mistério real. E é exatamente aí que fica interessante. Porque mesmo depois da admissão do governo norte-coreano, a maioria dos casos permanece sem resolução. Não se sabe onde essas pessoas estão, se ainda vivem, ou o que aconteceu com elas. O Mar do Japão ainda hoje é considerado uma rota de risco por agências de segurança internacionais. E os desaparecimentos costeiros na região continuam acontecendo, só que agora são chamados de incidentes marítimos. Lugar 2. O Triângulo do Alasca, Alaska Triangle. Tá, eu falei do Triângulo das Bermudas na abertura, mas deixa eu te apresentar o primo mais sombrio e muito menos famoso. O Triângulo do Alasca. A região fica entre as cidades de Juneau, Anchorage e Barrow, no noroeste do estado americano. E os números são simplesmente absurdos. Desde 1988, mais de 16 mil pessoas desapareceram nessa área. Você leu certo, 16 mil. O Alasca tem uma das maiores taxas de desaparecimento per capita dos Estados Unidos. Para cada 100.000 habitantes, cerca de 6 pessoas desaparecem por ano, o dobro da média nacional americana. Em 1972, um avião com 2 congressistas americanos a bordo desapareceu sobre essa região. Foram realizadas 40 missões de busca,
com mais de 50 aeronaves e 3.600 quilômetros percorridos. Nunca encontraram nada. Nem o avião, nem os corpos. Agora, a explicação óbvia é: o Alasca é enorme, inóspito, tem florestas densas e clima extremo. E tudo isso é verdade. Mas será que isso explica tudo? Pesquisadores indígenas da região, especialmente dos povos Tlingit e Athabascan, falam há séculos sobre espíritos nas montanhas e portais que engoliam pessoas. Modernamente, parapsicólogos e geólogos independentes argumentam que a área tem campos magnéticos anômalos que poderiam interferir em instrumentos de navegação. O mais racional ainda é o terreno. Mas o fato de que buscas organizadas, com tecnologia militar, simplesmente não encontraram nenhum rastro de aviões inteiros, isso ainda não tem uma resposta satisfatória. Lugar 3. O Lago Michigan e o Lagos parecem seguros. São água doce, não tem tubarões. Você consegue ver a outra margem em muitos casos. A sensação é de controle. É aí que o Lago Michigan engana. É aqui que fica realmente interessante. O Lago Michigan é o único dos grandes lagos americanos inteiramente dentro do território do Zemaio. E ele tem um padrão de afogamentos e desaparecimentos que os próprios órgãos de segurança descrevem como desproporcional e difícil de explicar. O problema começa com as correntes. O Lago Michigan gera o que os meteorologistas chamam de correntes de retorno de lago, equivalentes lacustres das correntes de ressaca oceânica, mas muito mais imprevisíveis. Elas podem aparecer do nada, sem agitação visível na superfície, e arrastar um nadador para o fundo em segundos. Mas o que realmente chama a atenção é outra coisa. Os corpos muitas vezes nunca aparecem. Em lagos, o corpo normalmente sobe à superfície depois de alguns dias. No Lago Michigan, há dezenas de casos documentados onde a pessoa simplesmente desapareceu e nunca foi encontrada. Mergulhadores já descobriram cemitérios de navios no fundo do lago, mais de 1.500 embarcações afundadas. E acredita-se que há centenas de corpos preservados no fundo, graças à água fria que impede a decomposição que normalmente faz os corpos subirem. Em outras palavras, o Lago Michigan guarda seus mortos. Literalmente. Isso muda completamente a forma como você vê um lugar que parece tão doméstico. Lugar 4. A Floresta de Aokigahara. Japão, essa você provavelmente já ouviu o nome, mas aposto que você não sabe metade do que eu vou te contar agora. A floresta de Aokigahara fica aos pés do Monte Fuji, no Japão. É chamada de Mar de Árvores, uma floresta densa, silenciosa e, por algum motivo, completamente desprovida de vento. Mesmo quando ventania do lado de fora, dentro da floresta há um silêncio que muitos visitantes descrevem como pesado e opressivo. A explicação científica para esse silêncio é interessante. A floresta cresceu sobre um campo de lava vulcânica e o solo poroso absorve o som de forma incomum. Os próprios depósitos de ferro no subsolo interferem em bússolas e aparelhos de GPS, o que explica por que pessoas se perdem mesmo em trilhas relativamente simples. Mas vamos falar dos números, porque eles são chocantes. Em 2002, 78 corpos foram encontrados na floresta. Em 2003, 105. O governo japonês chegou a parar de divulgar as estatísticas anuais para não incentivar novos casos. Mas organizações independentes estimam que mais de 500 pessoas tenham morrido na Aokigahara desde os anos 1950. O que poucas pessoas sabem é que a floresta tem uma equipe de voluntários que patrulha os caminhos regularmente. Instalou placas com mensagens de apoio emocional e que há fitas coloridas espalhadas por entre as árvores, deixadas por pessoas que entraram na floresta e não tinham certeza se iam querer voltar. Existe também uma crença shintoísta de que os yurei, espíritos de pessoas mortas com raiva ou tristeza, habitam florestas.
E muitos moradores locais se recusam a entrar na Aokigahara por esse motivo. Não é superstição vazia para eles, é uma questão cultural profunda sobre o que acontece com a energia de quem parte de forma violenta. Lugar 5. A zona de exclusão de Chernobyl aqui está o que quase ninguém percebe sobre Chernobyl. O problema não é só a radiação. Depois do desastre nuclear de 1986, uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi criada ao redor da usina. Hoje, essa zona é tecnicamente monitorada, mas é imensa, tem floresta densa e é impossível de ser completamente controlada. O que a maioria das pessoas não sabe é que há uma população inteira de stalkerie, infiltradores ilegais que entram na zona para explorar, fotografar e, em alguns casos, roubar equipamentos e sucata. Estimativas de ONGs ucranianas falam em mais de 200 infiltrações ilegais por mês apenas nos anos 2000. E pessoas se perdem. Às vezes, desaparecem. Parte da explicação é simples. O terreno é traiçoeiro, os edifícios abandonados são instáveis e a radiação em certas áreas ainda é altíssima. Mas há algo mais complicado acontecendo. Em 2012, um fotógrafo russo chamado Igor Kostin, um dos primeiros a documentar o desastre, revelou em uma entrevista que durante anos recebeu relatos de pessoas que entravam na zona e saíam com lapsos de memória, incapazes de lembrar o que tinham feito por horas. Ele próprio admitiu ter tido experiências similares. Pesquisadores em neurologia já estudaram o efeito que ambientes altamente contaminados têm sobre o cérebro a curto prazo. E os resultados sugerem que certas combinações de radiação e compostos químicos no ar podem causar confusão cognitiva temporária. O que, em um ambiente instável e sem sinal de GPS, pode ser fatal. A zona de exclusão de Chernobyl não é apenas um cemitério nuclear. É um labirinto que ainda hoje guarda segredos. Lugar 6. O Triângulo das Bermudas, a versão que você não conhece. Tá bom, prometi que ia chegar aqui, mas espera, porque a versão que a maioria das pessoas conhece é rasa demais. O Triângulo das Bermudas fica no Atlântico Norte, entre Miami, Bermudas e Porto Rico. Essa área viu o desaparecimento de mais de 50 navios e 20 aviões ao longo do século XX. O mais famoso é o caso do voo 19. Em 1945, 5 aviões militares americanos que desapareceram durante um treinamento de rotina, sem deixar rastro. A versão popular diz: campo magnético anômalo, extraterrestres, portal dimensional. A versão científica mais aceita hoje: bolsões de metano no fundo do oceano. Aqui está como isso funciona. O Oceano Atlântico, nessa região, tem depósitos massivos de hidratos de metano no leito oceânico. Em certas condições, esses depósitos podem liberar bolhas gigantes de metano que sobem rapidamente até a superfície. Uma bolha grande o suficiente pode reduzir a densidade da água ao redor de um navio, a ponto de ele afundar instantaneamente, sem tempo para emitir sinal de socorro. Criar uma névoa de gás que pode fazer um motor de avião falhar se a aeronave voar baixo o suficiente. Um estudo da Universidade de Cardiff, publicado em 2016, encontrou crateras no fundo do Mar de Barents, outra região com hidratos de metano, com até 800 metros de diâmetro, causadas exatamente por esse tipo de liberação explosiva. Isso não explica tudo, mas explica muito mais do que forças sobrenaturais. O que é importante entender é que o Triângulo das Bermudas tem uma taxa de incidentes que, segundo a seguradora Lloyd's of London, não é estatisticamente superior a outras regiões de tráfego marítimo intenso. O que o torna famoso é a narrativa, e não necessariamente os dados, mas isso levanta outra pergunta. Se outras regiões têm taxas similares e ninguém fala delas, o que estamos deixando de investigar? Lugar 7. A cidade de Yuba City, Califórnia. O caso dos 5 de Yuba. Este é o que eu mais queria falar.
E aposto que você nunca ouviu falar. Em fevereiro de 1978, 5 jovens, Gary Matias, Jack Madruga, Ted Wire, William Sterling e Jack Hewitt, foram a um jogo de basquete na cidade de Chico, Califórnia. Eram todos amigos próximos, muitos com deficiências intelectuais leves e todos moradores de Yuba City. Eles não voltaram para casa. Semanas depois, o carro deles foi encontrado em uma estrada de montanha, abandonado, a 65 quilômetros do caminho que deveriam ter feito. Não havia sinal de acidente. O carro estava em boas condições. Havia gasolina no tanque. 3 meses depois, 4 dos corpos foram encontrados. Um deles, Ted Wire, estava em uma cabana de montanha. Havia vivido por semanas, queimando colchões para se aquecer, consumindo comida enlatada que encontrou no local. Ele havia perdido mais de 30 quilos quando foi encontrado. Estava morto. Gary Matias nunca foi encontrado. Até hoje. O mais perturbador, a cabana onde Wire foi encontrado ficava a 30 quilômetros da estrada onde o carro foi abandonado. Eles haviam caminhado pela neve à noite durante uma tempestade de inverno, mas em direção à floresta, não à cidade. Por quê? Investigadores, psicólogos e criminólogos debatem esse caso até hoje. A teoria mais aceita é que os 5 entraram em pânico por algum motivo desconhecido e fugiram do carro, desorientados. Mas o que causou o pânico? Por que foram em direção à floresta? Por que não tentaram pedir socorro na estrada? Esse caso é estudado em cursos de criminologia como exemplo de comportamento humano inexplicável em situações de crise. E ele fica em uma cidade perfeitamente comum na Califórnia ensolarada, não em nenhum lugar misterioso. E isso muda completamente a forma como você vê o perigo. Porque, às vezes, o lugar mais perigoso não é o que parece assustador. É o que parece completamente normal. Olha, quando eu comecei a pesquisar esses lugares, esperava encontrar histórias de florestas sombrias e oceanos furiosos. E encontrei tudo isso. Mas o que realmente me pegou foi perceber que alguns dos casos mais inexplicáveis acontecem em lugares onde você jamais esperaria. 5 amigos indo a um jogo de basquete. Uma pesquisadora descendo a encosta de uma montanha. Um congressista em um voo de rotina. O desaparecimento não avisa. Não escolhe lugar bonito ou feio, perigoso ou seguro. E o que os une nesses 7 lugares é que as explicações nunca chegam completas. Sempre sobra uma lacuna, uma pergunta sem resposta, um rastro que desaparece. Talvez seja isso que nos fascina tanto. Não o medo, mas a incerteza. Porque o nosso cérebro consegue lidar com perigo. O que ele não consegue lidar bem é com o desconhecido. Agora eu quero saber de você. Qual desses lugares mais te surpreendeu? Ou tem algum lugar que você conhece que merecia estar nessa lista? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque aqui tem curiosidade que realmente faz pensar. Toda semana. Até o próximo vídeo.